Será que a rejeição e a falta de amor podem fazer uma criatura se tornar um monstro? Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e a nossa experiência de hoje será na companhia do livro Frankenstein. O livro foi publicado pela primeira vez no dia 1 de janeiro de 1818 e foi publicado anonimamente. Como Percy Shelley, o marido de Mary, escreveu o prefácio, muitas pessoas acabaram atribuindo a ele a autoria da obra. E aí demorou um tempo até que a Mary tivesse coragem e condições de assumir a sua autoria. É importante considerar que este livro foi um dos grandes precursores da literatura de horror e de ficção científica. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a autora. A Mary, ela perdeu a sua mãe logo após o seu nascimento. Ela é a primeira filha do casamento, mas a mãe dela, que já havia sido casada, tinha uma outra filha. Então a Mary cresce com esta meia-irmã, que após a morte da mãe, o pai dela cuida dessas duas filhas, né, da Mary e da afilhada. A mãe da Mary era uma mulher muito intelectualizada. Ela era educadora, ela era escritora e era uma filósofa feminista. Ela cuidava e tratava muito destas questões feministas. E é claro, isso acabou tendo muito impacto na própria concepção de mundo que a Mary vai desenvolver. Mas o seu pai também era escritor, era jornalista, era filósofo e apesar de não ter dado a ela uma educação formal, sempre se preocupou muito e se empenhou muito neste processo de desenvolvimento intelectual da filha. Quando a Mary ainda era criança, o pai se casa de novo e esta nova esposa tem um casal de filhos. Apesar de ter um bom relacionamento com Claire, que é a filha da madrasta, e elas até se tornam amigas depois, a Mary e a madrasta não se entendem muito bem, de modo que a vida dela não é tão fácil, tão agradável como era antes do casamento do seu pai. Mas desde cedo ela começa a escrever e o seu pai sempre a incentiva a fazer isso. Ainda na adolescência, ela conhece o poeta Percy Shelley, que ela não sabia, era casado. E aí eles começam a ter um relacionamento. Quando o Percy fica viúvo, então ele e a Mary acabam se casando. Mas o Percy morre bastante jovem também. E aí a Mary dedica parte do seu tempo a divulgar o trabalho do seu marido. Bem, falando um pouquinho de como surgiu esta obra. Em 1816, Mary e Percy fazem uma viagem para passar o verão com um amigo que também era muito famoso, Lord Byron, um poeta. E lá eles acabam passando muito tempo dentro de casa, porque foi um período em que choveu muito, então era muito difícil sair. E aí o Lord Byron acaba propondo que eles escrevessem contos sobrenaturais. Na ocasião, pelas pesquisas que eu fiz, estavam presentes a Mary, o seu esposo Percy, Lord Byron, e um amigo do Lord Byron, que era, na verdade, o seu médico, mas que frequentava também este círculo. E aí eles criaram essas histórias e foi neste contexto, neste momento, que nasceu a ideia do Frankenstein. A Mary trabalhou nesta história por mais um tempo, até que finalmente publica, então, em 1818. Bem, vamos à história.
Ela se passa no século XVIII e nós conhecemos o jovem Victor Frankenstein, que mais tarde acaba dando nome à sua criatura. Essa história é importante destacar também que ela já foi muitas vezes adaptada para teatro e para cinema e permanece como um grande clássico da literatura mundial. Bem, o Victor, ele é o filho mais velho, ele tem outros irmãos e ainda durante a infância a sua mãe decide adotar uma garotinha de uma família muito pobre. Essa menina é a Elizabeth e que desenvolve com eles um relacionamento de tios e primos. É assim que ela trata a família. É uma moça belíssima que tem o amor da mãe do Victor e do Victor, que, aliás, na primeira vez que coloca os olhos nela, acredita que a Elizabeth era sua e que seria sua por toda a vida. Este amor que o Victor nutre por ela é, sim, correspondido. Mas, aos 17 anos, Victor já vai para a universidade, deixando então a família, deixando Elizabeth e deixando Clerval, que era o seu grande amigo. O Clerval, ele era filho de um contador e o seu pai era muito conservador, então defendia que ele precisava ficar ali, cuidar dos negócios da família, enquanto que a família do Victor já tinha uma visão bastante diferente, ele tinha espaço para estudar e para ser quem ele quisesse ser. Chegando na universidade, ele se interessa muito por estudos da natureza, dedicando atenção especial à química e nutrindo de conhecimento também a curiosidade que ele tinha sobre a vida e a morte. Após mais ou menos uns 2 anos de estudo, de pesquisa e sem voltar para casa, Victor começa a conceber a possibilidade de fazer uma criatura, de dar vida a um ser. E ele se debruça sobre esse projeto, ele trabalha muito neste projeto durante mais aí uns 2 anos, ele trabalha até de madrugada, ele estuda muito, ele é muito dedicado, ele é muito esforçado, até que finalmente ele consegue concluir o seu projeto. Como é que ele constrói o Frankenstein? Pegando pedaços de corpos, e aí então ele vai juntando todos esses pedaços. O Frankenstein, que na verdade não é chamado Frankenstein na história, mas talvez seja mais fácil para identificá-lo, né? Ele é um ser bastante grande, fora das proporções consideradas normais para um ser humano. E quando finalmente Victor faz com que ele acorde, ele se assusta com a sua criatura. E esse susto é tão grande que ele foge. E a criatura também se assusta e foge. Victor adoece. Neste momento, ele acaba recebendo a visita do seu amigo Clerval, que é quem cuida dele durante muitos meses em que ele permanece doente. Mas o Victor não conta para ninguém sobre esta criatura, que ele próprio denomina como demônio. Ele se assustou com aquela aparência e se isentou da responsabilidade do que poderia acontecer estando esta criatura à solta, sem controle nenhum. E aí as notícias ruins começam a chegar. E Victor, imediatamente, quando recebe a primeira notícia, já tem a ideia de que pode ter sido a criatura a responsável pela tragédia que aconteceu. Então ele volta para a casa do seu pai. A essa altura, sua mãe já havia falecido. Ele volta para a casa do seu pai e sozinho começa a perseguir essa criatura.
E aí eles têm um encontro. E é surpreendente quando nós vemos o relato da criatura, porque essa criatura então aprende a falar sozinha, observando os humanos. Então durante muito tempo ele observa os humanos, as interações, a formulação de frase, as palavras, e aí então ele consegue se expressar. E quando ele tem esse encontro com o seu criador, com o Victor, há alguns momentos em que é possível questionar quem é o monstro na história. É claro, o Victor tinha uma ideia de se sentir um deus, nós já vemos aí um problema inicial, dando vida a um ser, né? Aquela ideia de ser amado, de ser adorado por ser o criador de outra vida. Acontece que todo esse desprezo que ele sente pela sua criatura traz ainda mais consequências ruins, consequências desastrosas, tudo porque ele não foi capaz de assumir a responsabilidade por aquilo que havia feito, por aquilo que havia criado. Ele simplesmente abandona essa criatura à própria sorte, e essa criatura, para nossa surpresa, é um ser que pensa, é um ser que sente, porém é um ser rejeitado que não recebeu instrução nenhuma. E é importante lembrar também que ele tem um tamanho desproporcional, ele tem formas desproporcionais que, imagine você, se o Victor que o criou se assustou, não conseguiu lidar com ele, não conseguiu encará-lo, não conseguiu ficar perto dele, é possível imaginar como essa experiência teria sido para outros humanos. Também não houve uma recepção calorosa para esta criatura. Então é uma história que muito bem contada, que traz aí alguns questionamentos sobre a importância de se assumir a responsabilidade por aquilo que se decide fazer. Mas, acima de tudo, é um clássico da literatura, como eu disse para vocês, é uma escrita muito gostosa. E enquanto eu lia, eu me questionava como é que uma garota de 17 anos, 18 anos, conseguiu conceber uma história tão rica assim, uma história tão cheia de detalhes e até com aspectos muito profundos sobre a existência humana. Não sei se você já teve essa experiência literária. Foi uma leitura muito agradável para mim, apesar de se tratar de uma literatura considerada de horror, foi uma leitura muito agradável porque, particularmente, para além da história que se conta, eu aprecio muito a forma como a história é contada. E a forma como ela é contada realmente me prendeu bastante. Foi uma leitura muito agradável, foi uma experiência muito bacana. Não sei se você conhece essa obra. Se você conhece, deixa aqui nos comentários quais foram as suas percepções, se você gostou, se você não gostou. Se você conhece essa história apenas de desenhos ou de filmes, também comente aqui conosco como é que você vê essa história, se você gosta, se você não gosta, se é o tipo de leitura que te agrada ou não. Se você está chegando agora, eu te convido, como sempre, a se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para embarcar conosco nesta maravilhosa experiência que é a literatura. E eu volto em breve com mais experiências literárias para vocês. Até lá!